Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui no meio do nada, no meio do mato, num lugar completamente aleatório para fazer um vídeo mais do que especial. E estou falando dele, o Samsung Galaxy S3 Mini, um aparelhinho que muita gente odeia, mas que eu simplesmente amo, porque esse celular para mim tem um valor sentimental jamais visto. E o vídeo de hoje é especialmente deste celularzinho. Tudo começou no ano de 2011, quando eu comecei a juntar a minha primeira mesada para comprar um smartphone na época. Meu sonho era ter um Galaxy S2, um aparelho magnífico. Só que para mim, infelizmente, eu não tinha poder aquisitivo para isso. Aí os anos passaram, chegou o ano 2012, eu já tinha uma boa quantidade de dinheiro, foi lançado os Galaxy S3 e o S3 Mini. Só que ainda assim eu ainda não tinha este valor para comprar um smartphone. Eu queria ter um smartphone da linha S na época. Eu poderia ter outros celulares? Poderia, mas eu queria porque queria um Samsung desses. Aí chegou o ano de 2013, eu já tinha uma boa quantidade de grana guardada das mesadas que eu recebia. Eu realmente batalhei demais. Aí foi quando minha mãe e minha tia, no meu aniversário, me pegaram e me levaram para uma loja lá em Guarulhos, a loja 100. E lá tinha diversas opções de celulares. Tinha celulares de entrada Motorola, Samsung, LG. Só que eu queria um Samsung desses da linha S. Desculpa o cortezinho que passou um caminhão aqui, mas enfim. Minha mãe e minha tia me levaram para uma loja para escolher meu celular. E lá tinha diversas opções. Só que eu queria um celular desses aqui. E na época tinha acabado de ser lançado o Galaxy S4, um celular maravilhoso. Só que é aquilo, ridiculamente caro e longe do meu orçamento. Aí um dos vendedores lá queria me passar um Samsung Galaxy Pocket. Só que eu não queria, eu queria um Galaxy S. Infelizmente o S2 já era um celular difícil de encontrar e o S3 ainda estava caro. Até que minha mãe conversou com o gerente da loja, que era um amigo dela. E ele acabou falando. Ele, na verdade, me deu duas opções. Ele tinha um Galaxy Windows e um Galaxy, esse celularzinho aqui, esse Galaxy S3 Mini. O S3 Mini estava um pouquinho acima do meu orçamento. Só que minha mãe conversou com o rapaz lá, com o gerente. Ele acabou me dando um desconto maravilhoso. Resultado final, eu acabei comprando. E desde então, esse celular está aqui comigo. Desde 2013. Então sim, foi literalmente o meu primeiro smartphone que eu comprei com o meu próprio dinheiro, sabe? É algo assim realmente maravilhoso. Muita gente pode realmente odiar esse celular, mas esse celular tem um valor sentimental assim tão grande, sabe? Fora que eu já rodei tanta custom ROM, eu rodei tanta coisa nesse celular, que inclusive esse celularzinho foi a porta de entrada para as custom ROMs. Rodei tanta versão do Android, mas eu optei por voltar pro Android original para justamente fazer esse vídeo, porque me remete a uma infância assim, uma época na verdade muito boa. E sinceramente eu tenho saudades disso. E ver celular nesse sistema, tudo isso aqui me dá uma baita nostalgia que eu não consigo nem explicar direito, sabe? Pessoal, essa tela aqui é uma tela Super AMOLED Plus de resolução 480p. A densidade eu não sei exatamente, então vou abrir o aplicativozinho aqui só para dar uma olhadinha, porque eu não lembro de cabeça. 160 pp de densidade. Para o ano de 2013, quando eu comprei, era um valorzinho ok, não era ruim. Muita gente falava que dava para ver muitos pixels, dá para ver serrilhado, mas eu nunca liguei para isso. Até porque esse celular tem uma tela, uma qualidade impressionante, como vocês podem ver.
mesmo debaixo do sol ainda dá pra ver muita coisa nessa tela. E, bem, fora que só ainda tá bem inteiraço, né? Sobre o desempenho dele, ele conta com um processador um tanto quanto curioso. Ele conta com um processador da Ericsson, um Novator 8420, um dual-core de 1 GHz Cortex A9 e uma GPU Mali 400. Muita gente na época falava que esse celular não tinha desempenho muito bom, mas pra mim era um celular que realmente era bem impressionante. Rodando o Android 4.1 Jelly Bean, essa versão em si não acho tão legal, o 4.1 em si, mas um dos grandes problemas desse celular na época era justamente o uso de memória RAM. Só que o meu, graças a bom Deus, ele tá com um uso bem ok. Mas teve vezes quando, na época, que, o consumo de memória RAM desse celular era algo assustador por conta desse sistema operacional que a Samsung usava. A clássica TouchWiz, que infelizmente acaba pegando bastante recursos de celular. Então o uso de custom ROM nesse celular quase que era obrigatório na época. E era algo assim maluco de se pensar. Fora que ele tem 8 GB de armazenamento interno e 1 GB de memória RAM. O que pra mim na época já era mais do que o suficiente. Onde eu podia jogar meu GTA San Andreas de boa, conseguia rodar meu Minecraft, várias outras coisas super interessantes. Fora que eu também rodei muito WhatsApp aqui, rodei muito Facebook, foi um aparelhinho que me acompanhou por muitos anos. Muitos e muitos anos. E ele roda bastante coisa até hoje. Jogos clássicos, claro. Porque se você tentar rodar alguma coisa nova hoje em dia, esquece. Só vai simplesmente travar e vai dar risada na sua cara. Sobre o seu design, eu acho esse design simplesmente muito bonito. Sozinho compacto com uma tela de 4 polegadas, com essa tampa traseira que é curvada, que tem um encaixe na mão muito bom. E é um celularzinho que, tipo, pode até parecer meio assim, estranho o que eu vou dizer, mas é um celularzinho que é muito gostosinho de segurar. Aparelhinho compacto, leve, que não chama muita atenção, sabe? É um aparelhinho que é maravilhoso, sabe? Ao menos pra mim, é um celularzinho muito legal. Sobre suas câmeras, era algo que eu realmente não usava muito na época. Até porque eu nunca fui de tirar tantas fotos, mas ele conta com um sensor de 5 megapixels traseiro e o frontal VGA de 1.2 megapixels. Que pro dia a dia, ele consegue tirar umas fotos bem interessantes. Porém, não é aquilo, é um aparelho já bem antigo. Em relação de gravações de vídeo, ele consegue gravar em até 720p HD e uma qualidade até que bem bacaninha, digamos assim. Só que eu nunca cheguei a usar tanto assim câmera. Meu foco nele era qualidade de tela e principalmente rodar joguinhos. E esse celular simplesmente me atendia muito bem. Mas sim, dá pra fazer umas fotos até que bem interessantes com esse celular. Era algo assim realmente bem legal. Agora, sobre sua bateria, é algo realmente que pra época já não me chamava tanta atenção. Uma bateria de 1500 mAh que, apesar de ser removível, ela não durava tanto assim. Ainda mais que o meu uso na época que era bem pesado. Fora que a velocidade de carga desse celular na época era consideravelmente ok. Mas hoje em dia, realmente, essa bateria aqui já tá bem cansada. Até porque esse celular, a bateria dele é original até hoje. Literalmente, a bateria dele é original até hoje. Ele tá com 84% de bateria agora. Tipo, eu não tô usando quase nada nele. Quase nada. E tá até que durando legal. Eu às vezes ligo ele só pra escutar música, curtir um pouquinho desses jogos antigos. É um celularzinho que eu gosto de usar, sabe? Mas infelizmente essa bateria aqui já tá bem cansada. Porque se eu usar ele pra valer, essa bateria aqui pode acabar em 1 hora.
Eu penso às vezes em trocar essa bateria mais pra frente, mas achar a bateria pra esse celularzinho aqui vai ser um tanto quanto complicado. Agora, sobre o preço que eu paguei nesse celular na época, era algo assim, realmente foi um valor bem considerável pra mim, porque o rapaz, que era um amigo da minha mãe na época, fez pra mim um desconto de acho que 50%? Nem lembro, faz tanto tempo, mas esse celular na época estava sendo vendido por uns 600, 500 reais. Só que o rapaz fez um valor muito considerável para mim. Eu lembro até hoje que eu literalmente paguei 450 reais nesse celular à vista. E na época não tinha essas coisas de cartão de crédito, débito, Pix, não. Foi no dinheiro, na vista. Foi algo realmente mágico para mim. E ver que esse celular tá aqui até hoje comigo é algo realmente impressionante. Inclusive eu tenho a caixa dele lá em casa guardada, tem o manual dele lacrado. Eu não abri o manual dele até hoje. E sinceramente é um celularzinho que eu guardo com muito amor e carinho. Fora que tem um detalhezinho aqui na tampa, mas logo mais eu vejo se eu compro outra tampa. É um celularzinho que eu guardo com muito carinho. Bom, e esse foi o vídeo. Se vocês quiserem mais conteúdo sobre celular, tipo instalação de custom ROM, rodar jogos, entre outras coisas, é só deixar aqui nos comentários. E sinceramente, fazer esse vídeo aqui às vezes até me emociona bastante, porque é um celularzinho que fez parte da minha infância. Enfim, é isso, gente. Obrigado e falou!